Quando a gente utiliza baixa intensidade, normalmente a gente está usando, principalmente no início, fibras do tipo 1, que não são fibras musculares ali, que tem uma chance muito grande de hipertrofia muscular. Mas quando você ocasiona essa restrição do fluxo sanguíneo, você torna o meio um pouco mais anaeróbio. Mas quais são as formas de se gerar essa restrição do fluxo? Uma forma segura de utilizar esse método na pesquisa é utilizando um Doppler vascular, onde por meio do Doppler, onde eu coloco ele sobre a minha artéria, né, eu coloco numa artéria distal, eu vou ocluindo aqui o meu membro, eu consigo saber o quanto de fluxo está indo ou não para a parte mais distal do meu braço, por exemplo, da minha perna. Essa restrição do fluxo, ela tem que ser utilizada de forma totalmente personalizada. Sim. Não só individual, mas também é importante saber a pressão máxima de oclusão de cada membro. Desse conceito da restrição do fluxo, bastante interessante mesmo. Mas eu, aproveitando o gancho aí, eu vejo que você cita o tempo todo as diferenças de pressões dos membros. Isso aí nos remete a um outro questionamento, que seria: o treinamento com restrição do fluxo, ele só se aplica aos membros? Tem como fazer, por exemplo, pensando aqui a grosso modo, aplicando nos membros, a gente talvez pensaria nos benefícios gerados no membro ou nas pernas, mas na região central do corpo não é possível realizar, né? Ou é possível realizar a restrição do fluxo? Não é possível, não tem como. É mais um tipo de exercício voltado para as extremidades. Existem até uns 2 ou 3 trabalhos que eu vi, né, que tenho conhecimento, de que tentou avaliar a resposta da oclusão vascular no membro superior em relação a exercícios multiarticulares para atingir, por exemplo, peitoral, dorsal. A grande questão é, quando eu utilizo essa técnica, o meu músculo periférico vai fadigar mais rápido. Então, segundo esses estudos, eu posso ativar mais, recrutar mais a musculatura central, utilizando essa restrição da periferia. Mas é um tipo de metodologia voltado mais para regiões periféricas, os membros inferior e membro superior. Então, porque são locais onde eu consigo realizar toda essa manobra, né, de restrição do fluxo sanguíneo e ter aqueles estresse metabólico local, ali, como eu citei ali anteriormente. Entendi. Bom, então, utilizando essas metodologias aí de restringir o fluxo sanguíneo então, para os membros, né, pensando talvez em potencializar os benefícios, e mais uma vez, né, falando sobre, na grande maioria dos casos, é recomendado que se aplique isso utilizando baixa intensidade, né? Mas existe algum aumento de lesão, e eu não digo lesão no sentido as microlesões, que a gente costuma usar a terminologia, não. Eu digo realmente lesão no sentido pejorativo mesmo, de se lesionar com esse tipo de metodologia, talvez não se aplicando uma intensidade maior, ou simplesmente a restrição do fluxo pode gerar algum aumento de risco de lesões. Lesões musculares ou vasculares? Enfim, vasculares, podem ser de sistema locomotor passivo, ali, tendões, ligamentos, não sei, porque você está restringindo o fluxo, talvez isso pudesse levar a algum tipo de lesão. Em termos de lesão muscular não tem nada não, até porque essa oclusão muscular, ela reduz a capacidade do meu músculo de progredir no exercício. Então de maneira indireta, eu estou tornando o exercício mais intenso para você vai fazer um volume menor, então a chance de dano muscular e uma lesão é menor. Existe uma chance de você ter sim uma lesão vascular, por isso existe uma contraindicação para quem tem algum tipo de problema vascular de utilizar essa técnica. Um sujeito que já tem uma dificuldade no seu retorno venoso não vai utilizar uma técnica que restringe o seu retorno venoso. Então é contraindicado para esses sujeitos. Então, em termos de lesões vasculares, você pode sim, se você tiver alguma contraindicação, não utilize. Mas em lesões musculares, tendíneas, articulares, não, porque você vai, sem querer, não conseguir realizar o exercício com alto volume e com alta intensidade. Então seria basicamente a gente pensar da seguinte forma: a gente, como você mesmo veio relatando, a gente restringe nossa musculatura ali periférica de chegar, né, oxigênio, de nutrientes,
Consequentemente, isso força o nosso membro ele trabalhar no seu máximo, digamos assim, porém a carga externa, o peso levantado propriamente dito vai ser menor, o que acaba por sobrecarregar menos as nossas estruturas, exatamente, né? Ligamentos e tendões, então isso diminuiria o risco de uma possível lesão. Exatamente, essa é a exatamente. Até adiantando um pouquinho, a grande questão, acho que a grande chave dessa metodologia, eu vejo um potencial muito grande de prescrição ou um campo muito bacana para fisioterapeutas ou profissionais de educação física que trabalham com clientes personalizados, um atendimento em clínicas, que você vai lidar com um público específico que está voltando de uma lesão, que está voltando de um processo pós-cirúrgico, que ele consegue utilizar essa metodologia certinha, como eu falei, utilizando um percentual de restrição, e o público que precisa de uma parte específica, por exemplo, desenvolver força de membro inferior após uma lesão de joelho, entendeu? Um público bem particular. Eu acho que o grande chave da questão é essa. Eu consigo melhorar a força do indivíduo que está no pós-operatório, dar para ele um estímulo de intensidade alta do exercício, sem utilizar uma intensidade alta externa, um peso muito grande, e eu vou conseguir promover para ele aumento de força e aumento de massa muscular, que o exercício que ele costuma fazer, né, não vai promover. Um exercício com um peso muito pequenininho, o sujeito pós-operatório não consegue levantar uma cadeira, como que ele vai fazer um agachamento? Não tem como. Então essa técnica talvez seria uma forma de eu conseguir promover para ele mais rápido essa adaptação, potencializar o que o exercício de baixa intensidade poderia promover ou beneficiar ele, entendeu? Então se torna uma alternativa. Para você conseguir os benefícios de um treinamento mais intenso, submetendo esse indivíduo a menor risco de talvez agravar aquele quadro dele de lesão ou de pós-operatório. É uma alternativa. E pensando por esse lado, então, para sujeitos que não tenham nenhuma restrição, que são saudáveis, jovens, você vê uma grande, como é que eu poderia dizer, é interessante utilizar essa metodologia em sujeitos saudáveis, praticantes gerais de musculação, então. Eu já vi alguns personal trainers e alguns pesquisadores até da área utilizando isso em atletas. É legal, tem estudos mostrando que você pode melhorar sim o resultado de um atleta. Só que você ir com um monte de manguito para uma academia e ficar ali cheio daquela parafernália é meio complicado. Então eu não indico isso para ninguém. Existem vários métodos, drop set, super série, biset, triset, vários métodos que a gente tem na musculação que você poderia ocasionar, né, um efeito parecido, um efeito metabólico muito alto. Eu vejo isso um campo legal para, como eu disse, para uma clínica, para uma área específica, mas para quem tem condições de realizar outros métodos, outras alternativas, eu aconselho não utilizar esse método aí. Bom, então você vinha dizendo que a utilização da restrição do fluxo sanguíneo para pessoas que já têm talvez alguma doença relacionada aos vasos sanguíneos, né, talvez uma arteriosclerose, alguma doença de vasos, né, esse quadro pode vir a ser agravado pela utilização dessa metodologia, você já nos relatou isso. Além disso, a gente pode estender então essa recomendação para outras doenças, como por exemplo pessoas que têm hipertensão arterial. Existem restrições da utilização dessa metodologia para pessoas com esse tipo de doença ou não? É seguro utilizar? Segundo os trabalhos que tem na literatura aí, né, internacional inclusive, não, os mesmos cuidados que eu tenho que ter com o indivíduo hipertenso eu tenho que ter com o indivíduo saudável, em questão de o quanto de restrição de fluxo sanguíneo eu estou ocasionando, qual a carga que eu estou usando de exercício com esse sujeito. Tanto que tem trabalhos aí com hipertensos, inclusive, que mostram a hipotensão arterial pós-exercício semelhante com exercícios de alta intensidade. Então o benefício que eu vou promover para esse sujeito é igual ao exercício de alta intensidade. Utilizo uma baixa intensidade, pouco peso, utilizo uma oclusão vascular, uma restrição do fluxo sanguíneo controlada, que eu vou ter lá os benefícios que eu quero, assim como eu proponho o meu aluno, né, na musculação, no exercício físico em geral, quando eu aplico ele no método convencional de musculação. Só isso mesmo. Bacana.
Sabia não? Vocês me falaram agora, que merda. Bom, então, pensando na utilização dessa metodologia para ganhos de desempenho, e aí parece, ao que me parece, essa metodologia ela estaria um pouco mais voltada talvez para ganhos de hipertrofia, né? Não sei também quanto à força, pelo fato de estar usando uma baixa intensidade, mas parece que ele estaria mais voltado para estímulos hipertróficos. O que a literatura ela tem meio que trazido? Realmente esse método ele parece ser eficiente para esse tipo de abordagem? Para aumento de força, apesar de ter vários trabalhos mostrando um aumento de força, a gente tem que levar em consideração que a grande maioria dos trabalhos são feitos com sujeitos que estavam um tempo sem treinar, sujeitos que tinham experiência com treinamento, mas que ficaram um tempo sem treinar, então o aumento de força era esperado. Mostrou mais aumento de força em quem tinha o exercício com a restrição do que quem não tinha restrição, mas se a gente for pensar em aumento de força considerável, é o exercício de alta intensidade mesmo. Claro, se o sujeito no caso, como eu citei anteriormente, um pós-operatório, alguma coisa assim, excelente, ele vai ganhar força e vai aumentar a massa muscular. Mas se o sujeito é saudável, ele quer aumentar a força, esse não seria o melhor método, porque eu estou utilizando baixa intensidade. Pensando lá na especificidade do treinamento, eu tenho que pensar em intensidade alta, alta carga no exercício. Então, sim, ele é um método que vai promover aumento de força, sim, mas ele é mais voltado para um ganho hipertrófico, uma reabilitação muscular desse sujeito, que vai, consequentemente, acelerar o processo de aumento de força dele, mas não a nível de um ganho de força como se eu estivesse utilizando um percentual alto de 1RM, por exemplo, uma carga elevada, né? Então o foco dele é mais ganhos hipertróficos, a gente pode pensar assim. Uau! Entendi. Então, se me permite fazer um resumo aqui sobre tudo que a gente veio discutindo, se eu errar alguma coisa, por favor, me corrija, mas fazendo um resumo de tudo, é uma metodologia que a sua teoria parece que realmente ela foi confirmada, né? A questão da restrição do fluxo, associando-se à diminuição do aporte talvez energético e do aporte de oxigênio, poderia ali aumentar o estresse naqueles membros ali e isso conseguiria então estimular aquelas fibras musculares que não estariam sendo estimuladas com aquela intensidade baixa do exercício se não estivesse usando essa metodologia. E isso é bastante interessante se nós aplicarmos principalmente em públicos específicos, né? Talvez pensando em sujeitos em pós-operatório ou que eles tenham alguma doença, por exemplo, osteomioarticular e que eles precisam dos benefícios do treinamento físico, mas que em contrapartida não podem se utilizar de treinamento com alta intensidade, então seria uma alternativa muito válida. Outra coisa é que não é proibido se utilizar em atletas saudáveis e jovens, não é proibido, mas existem outras formas de você conseguir estimular e ter os mesmos ganhos que você poderia ter utilizando esse método com métodos tradicionais, como aqueles que você citou alguns, como por exemplo os drop sets, as pirâmides, ou seja, as metodologias de treinamento de força mais convencionais. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Então seria basicamente essa a ideia de resumo da utilização do treinamento e correção do fluxo? Sim, exatamente isso. Apesar de eu ser professor de educação física, ter estudado isso durante o meu doutorado, é uma ferramenta que eu vejo muito importante, às vezes, como fisioterapeuta e para o professor de educação física que está trabalhando na reabilitação, e não sim quem trabalha com rendimento esportivo, com quem trabalha na academia convencional, com público geral saudável, né, que não necessita dessas ferramentas aí. Pode fazer o exercício da forma convencional, outros métodos. Então é basicamente isso que eu vejo. Um público específico eu acho que seria uma grande ferramenta que a gente tem, uma grande alternativa que a gente pode utilizar para esses sujeitos. Então é isso, galera. O nosso intuito aqui é mostrar que a gama de possibilidades ela tem que ser ampliada e não restrita. Não é a gente ficar preso a falar isto funciona e isto não funciona. E sim, isto funciona para quem
isto não funciona para quem e em qual momento. Então uma das nossas intenções aqui é mostrar que existe aí uma grande gama de possibilidades de estudo, de vertentes de aplicação, de metodologias diferenciadas e que nós precisamos somente entender, saber um pouco mais sobre cada uma delas para melhor aplicar com maior eficiência e consequentemente também com menor risco, né, de errar, aumentar a chance de êxito e diminuir os riscos de errar. Bom, foram dados aí um aparato, né, um panorama geral sobre o conteúdo. Com certeza, se nós quisermos nos aprofundar, nós precisamos pegar e estudar lá um pouco mais, ou buscar cursos, coisas nesse sentido, mas assim, com certeza, muitas dúvidas foram sanadas aqui. Se vocês têm dúvidas ainda sobre o assunto, podem comentar aí embaixo. Se vocês conhecem algum amigo, algum colega da área que vocês acham também que vai ser beneficiado com essa discussão, marca ele aí, chama ele também para conhecer, porque quanto mais pessoas souberem desse projeto e desses conteúdos aqui divulgados, acredito que a nossa área estará crescendo. Bom, antes de mais nada, então, eu gostaria de agradecer imensamente o professor Vitor Curti, meu brother, meu amigo. Agora vou passar a palavra para ele agradecer e falar um pouco mais sobre os seus projetos, se ele quer convidar a galera para conhecer algum projeto, não sei, enfim, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez, né, o professor Joaquim pelo convite. Para mim é uma honra estar te reencontrando aqui, podendo participar desse projeto que está muito bacana. Sobre a metodologia que eu venho apresentar aqui, nada mais é do que mais uma ferramenta que a gente tem. Não é algo novo, não é algo que, isso é um grande método, uma coisa revolucionária. Não é simplesmente mais uma ferramenta que a gente tem. Tem lá as suas aplicações ou não, né, dependendo do público, mas é algo a mais que a gente tem de conhecimento. Por que não utilizar? Né? Não falar mal. Tem muita gente que eu vejo na internet hoje em dia, em redes sociais, Instagram principalmente, quem é do pós, né, fala, apresenta lá os artigos, e quem é do contra e fica falando mal. Né? Não tem o porquê eu fazer isso. Antes de eu ir lá buscar esse conhecimento, tem muitos artigos. Inclusive eu posso disponibilizar para quem quiser, meu e-mail, né? Posso disponibilizar, tem um material vasto aí de muitos artigos relacionados a esse tema. Alguns artigos em português, inclusive. Então eu acho muito bacana, antes da gente querer aplicar ou querer falar até mal daquela metodologia, entender mesmo aquilo ali. Então eu acho importante isso. Então, quem quiser, né, ter esse acesso a esse acervo de material, pode entrar em contato comigo mesmo, né, no meu e-mail ou meu Instagram, e eu passo sem problema qualquer tipo de informação. Estou aí para poder ajudar tanto os meus amigos aqui, quanto quem estiver aí participando desse novo projeto aí que está sendo desenvolvido, que é muito bacana para nós, professores de Educação Física. Beleza, galera? É isso aí, muito obrigado. Então é isso, galerinha. Grande abraço, a gente fica por aqui e até o próximo.